A igreja. Fala aí, tem alguém nervoso aí? Pergunta, gente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não sou daqueles que retrocedem, amém? Glória a Deus. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Né, Sarinha? Sarinha estava fazendo um carinho na minha mão tão gostoso que eu senti o mimo do Senhor. Tão lindo isso. Foi me dada essa missão de estar hoje aqui ministrando a palavra. E, como eu sempre falo, né, com temor e tremor. Porque quando a gente vem, verdadeiramente, a gente vem trazer um recado do Senhor, é algo muito sério. E quando o pastor pediu para eu estar... Ele não pediu, né? Ele falou, você vai pregar. Então, assim, né? Ele me comunicou, né? Nos 45 do segundo tempo, ele me comunicou que eu iria pregar. E eu, como uma ovelha obediente, eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém? Mas sem mais delongas, eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor. Lá em Filipenses, nós estamos falando sobre palavras, nós estamos no mês da provisão. E o Senhor tem... Interessante que quando esse tema veio ao meu coração, eu falei com o pastor, e o pastor, eu falei que Deus tinha falado algo comigo, e falei com ele, e ele orou ao Senhor, o Senhor confirmou, e nós estamos fazendo, né, o mês da provisão. As quartas da provisão, os domingos. E nós temos ouvido palavras aqui que têm edificado a nossa vida, que têm nos feito crescer. E eu posso te dizer que na semana seguinte que o Senhor falou comigo, eu já pude ver a provisão do Senhor. Na semana seguinte o Senhor falou comigo e eu conversando com a minha filha falou assim, mãe, quando Deus fala, Ele cumpre. E eu vi assim a provisão muito rápida do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E lá em Filipenses 4, no versículo 19, Aninha, você vem interceder pela minha vida, Aninha? No versículo 19 diz assim, Filipenses 4, versículo 19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Quando o Senhor falou comigo acerca dessa palavra, eu comecei ali, interessante que assim, você falar de provisão, se você for pensar, o que você vai falar é muitas coisas. Em toda a palavra de Deus tem passagens que falam da provisão do Senhor. E o Senhor falou comigo, e como eu sempre falo, eu gosto muito de ser fiel a que o Senhor vai falando ao meu coração. Eu me fecho lá no meu canto, oro ao Senhor, e eu ali fico ouvindo a voz do Senhor e eu vou escrevendo e vou falando com o Senhor, e eu não gosto de falar por mim mesmo. Porque quando a gente fala por nós mesmos, a gente está falando aquilo que a gente quer, né? Quantas das vezes a gente pega uma palavra, não, eu quero pregar sobre isso aqui, mas não é aquilo que o Senhor quer. O Senhor quer falar aquilo que nós precisamos ouvir. E quando o Senhor trouxe ao meu coração, o Senhor falou comigo em meio, sabe, a tantos desafios que a gente vive, tantas situações que a gente vive, tantas aflições, coisas que têm acontecido, né, no nosso país, acontecido na terra, situações que têm trazido, muitas das vezes, amados, para nós, um desequilíbrio,
uma sensação na nossa vida de impotência, uma sensação de, muitas das vezes, de desânimo. E quando a gente... Tá ruim o meu microfone? Não. Tá fazendo barulho, não. Não é o microfone, não. É lá em cima. Então, quando essas aflições vêm à nossa vida para tentar nos, desestabilizar. É essa palavra. Tentar nos desestabilizar. E eu vou te falar, abrindo um parêntese. Hoje, o inimigo, ele sabe que ele perdeu. Amém? Ele sabe que ele perdeu. Não, mas eu queria ouvir um amém da igreja, entendendo. Se você tem a convicção que ele perdeu na tua vida, fala amém. O inimigo perdeu. Amém? Então, se levantam situações para te desestabilizar. Porque a palavra que o Senhor quer ministrar, que ministrou no meu coração e quer ministrar na tua vida, no dia de hoje, é para que verdadeiramente algo venha a ser liberado na tua vida. Algo venha, que as escamas dos teus olhos e dos meus olhos venham cair. Amém? E nessas situações o inimigo se levanta, através de situações, para que você fique totalmente, desmotivada, totalmente desalinhada. Mas quando o Senhor falou comigo sobre esse versículo, nesse versículo, essa expressão enfatiza a confiança na provisão de Deus. Amados, nós precisamos entender que o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Nós fazemos a nossa parte em fazer o nosso trabalho, de trabalhar, porque assim, também precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ter uma atitude. Nada vai cair do céu, não é verdade? Nada cai do céu. Você tem que dar o passo, você tem que ir, você tem que ter uma atitude. E quando o Senhor falou comigo, Ele falou que precisamos entender que por mais que nós venhamos nos deixar levar pelas situações da nossa vida, a fonte da nossa provisão é o Senhor. Por mais que venham se levantar situações na minha e na tua vida, por mais que venham se levantar, tempestades que venham te desmotivar e me desmotivar, nós precisamos entender e ter a convicção que Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Na força do nosso braço, amados, nós não conseguimos nada, mas a nossa força está no Senhor. O Senhor que vai prover na minha e na tua vida. O Senhor que vai abrir portas na minha e na tua vida. O Senhor que vai fechar portas. Porque tem portas que o Senhor fecha, amados. Homem nenhum vai conseguir abrir, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas tem portas que o Senhor abre, que Ele verdadeiramente está ali, ó. E Ele fala, vai, você sente paz. Mas quando o Senhor foi falando ao meu coração, eu queria que você também abrisse. Nós vamos percorrer pela Bíblia. Eu gosto muito de ler a palavra, porque muitas das vezes a gente fala e aonde está isso e é a palavra. Eu estou lendo a palavra, não estou falando a Marisa. E lá em Romanos 8, no versículo 18, diz assim. Romanos 8, versículo 18, diz assim. Aleluia. Porque para mim... tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amados, não tem outra forma da minha vida e da tua vida não gerar uma mudança se a gente não tiver a convicção, a certeza que a nossa provisão vem do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo diz isso, que o nosso Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades.
Ele não fala que Ele vai suprir uma ou duas ou algumas, não. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, mas sim, segundo verdadeiramente a minha e a tua necessidade. Porque muitas das vezes nós pensamos que a nossa necessidade, naquele momento, nesse momento, é o que verdadeiramente nós precisamos. Mas o Senhor que me conhece e te conhece, Ele sabe o que verdadeiramente você necessita. Ele sabe o que verdadeiramente você precisa receber dEle. Mas precisamos entender que Deus não está, aí eu coloquei aqui, não está à nossa disposição para suprir os nossos caprichos, mas sim para suprir as nossas necessidades. Amados, muitas das vezes nós pedimos, não é verdade? E muitas das vezes é para satisfazer a nossa vontade. Às vezes, não que é proibido a gente pedir, é o nosso Pai, amém? Mas a gente tem que entender se verdadeiramente nós estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Porque muitas das vezes, amados, nós recebemos e rejeitamos. E rejeitamos, sabe de que forma? Nós recebemos, pedimos tanto, recebemos do Senhor, e a primeira oportunidade que a gente faz, sabe o que é? É virar as costas. A primeira oportunidade que nós fazemos, não tenho mais tempo. A primeira oportunidade que nós temos é, sabe, esquecer daquele que proveu essa tua necessidade. Daquele que abriu a porta, daquele que te deu sustento, daquele que te fez caminhar por esse lugar, por esse caminho. E quando muitas das vezes nós pedimos para as nossas próprias vontades, que está lá em Tiago, vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 4. No versículo 3, Tiago, capítulo 4, no versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis. Olha só. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E muitas das vezes, amados, nós pedimos ao Senhor. Como é que está essa versão aqui? Coloca lá no versículo 3 para mim, por favor. Pedem, mas não recebem, porque pedem com mais intenções, com o fim de gastar com seus prazeres. Amados, Deus, nós temos uma visão limitada. O Senhor, a visão do Senhor é limitada. A visão, Deus vê lá na frente. Deus vê aquilo que nós vamos receber, se verdadeiramente nós vamos receber de uma forma e vamos ser fiéis até o fim. E quantas das vezes, amados, nós pedimos, quem aqui nunca insistiu em pedir e não recebeu? E muitas das vezes nós, sabe o que nós fazemos? Poxa, Senhor, estou te pedindo há tanto tempo, tenho orado, tenho buscado, tenho feito, tenho isso, e não recebo. Mas sabe por quê, amados? Porque o Senhor sabe da minha e da tua vida. O Senhor sabe a minha e a tua motivação. Se recebemos algo e vamos, sabe, saciar a nossa vontade e não saciar e não agradar a vontade do Senhor, muitas das vezes, quantos se perdem no meio do caminho? Quantos se perdem no meio do caminho por receberem algo que não sabem administrar? E ali o Senhor foi falando comigo a respeito disso. Nós não sabemos qual é a nossa verdadeira necessidade, mas Deus sabe. E eu coloquei aqui, talvez se eu falasse para você qual seria a tua necessidade hoje. Você deve estar pensando aí, eu vou perguntar, qual é a tua necessidade hoje? Aí passa aí na tua cabeça, né? É isso.
Será que verdadeiramente essa tua necessidade que você acha que é uma necessidade, é a necessidade que o Senhor sabe que você precisa? Quando a gente chama os aniversariantes aqui, que a gente ora pela vida deles, eu costumo sempre falar: Senhor, presenteie os teus filhos com aquilo que o Senhor sabe que eles precisam. Porque quantas das vezes nós pedimos o que a gente quer, não é verdade? O diácono Carlos estava falando aqui na quarta-feira, né? Que a gente pede, quem não pede as coisas do Senhor? Filho pede algo ao pai, não é verdade? Mas agora, se o pai vai dar, aí é outra coisa, não é verdade? Se o pai vai dar, é outra coisa. Nós, como pais aqui, né, dos nossos filhos na terra, como que a gente fala? Muitas das vezes a gente, né, quando a gente tem os nossos filhos pequenos, os nossos filhos pedem alguma coisa e a gente fala assim: se você fizer as coisas certas, se você fizer isso, aí sim eu vou te dar. Não é verdade? A gente geralmente não faz isso. Vou te falar uma coisa. Com o papai não é diferente. Com o papai não é diferente, porque ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para mim. Quantos recebem, amados? Na primeira oportunidade viram as costas para o Senhor. Buscam o Deus, sabe, que pode te dar, que pode dar, mas não busca a fonte, sabe? A fonte. Independente dele dar, ele pode dar todas as coisas para nós. Só que o que ele requer de mim, de você, é a busca, sabe? A intimidade. E eu tenho visto situações que quantos dentro da casa do Senhor recebem e, sabe, viram as costas para o Senhor, agora não tenho tempo. Amados, nós precisamos entender, eu não estou falando de templo, eu não estou falando da obra em si, mas eu estou falando da intimidade com o Pai. Nós conhecemos a passagem dos 10 leprosos, que todos os 10 foram curados, não é verdade? Todos eles receberam a cura. Todos os 10 receberam a cura. Porém, só um voltou para agradecer. E nós não podemos barganhar com o Senhor. O Senhor, Ele está de braços abertos para nós. Se o Senhor me der, eu faço. Se o Senhor me conceder isso, meu desejo, eu vou. Se o Senhor... Não, amados, independente. Se o Senhor não quisesse fazer mais nada por mim e por você, Ele tinha todo o direito, porque algo de mais precioso Ele deu para mim e para você, sabe o quê? Foi a vida. Ele pagou um preço de morte, um preço de cruz, um sangue inocente pela minha e pela tua vida. Mas Ele, como é um Deus amoroso, misericordioso, Ele tem nos presenteado todos os dias, amados. Todos os dias Ele tem nos presenteado, sabe como? Respira aí você agora, respira, puxa aí o teu ar. Isso é um presente, é o dom de Deus, o dom da vida. Você pode respirar, amados. Você pode glorificar o nome do Senhor. Levanta a tua mão, dá glória, dá louvor. Exalta o nome dEle, porque Ele é digno e Ele é santo. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Mas o Senhor é amoroso conosco, Ele nos trata como filho. Muitas das vezes reivindicamos o Senhor e pedimos, mas oferecemos o Senhor, sabe o quê? O resto, ou nada, né, Aninha? Nós reivindicamos, Senhor, Senhor, Senhor. E o que muitas das vezes eu e você dá para Ele? O resto, o que sobra. Quantas das vezes o Senhor fica falando para mim, para você assim: vem cá, quero falar contigo, quero conversar contigo, quero ter um tempo ali, tete a tete. E a gente vai barganhando o dia, vai barganhando e vai falando depois. Aí depois, quando a gente senta na mesa, vê um prato
lindo assim, né, de comida. Aí a gente, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela essa alimentação, amém. E toma para dentro. Não é verdade? Aí depois a gente vai dormir, aí faz aquela oração, né? Senhor, muito obrigado pelo dia que nós tivemos, né, Sarinha? Obrigada, a Sarinha está lá em cima torcendo por mim, assim, glorificando e orando por mim. Oh, aleluia. E depois a gente fala assim, obrigado, Senhor. E vamos dormir. E às vezes a gente está no meio da oração, já está dormindo. O que a gente está dando para o Senhor? O resto. O que sobra. E o Senhor não nos dá o resto, amados. O Senhor nos dá o melhor. Tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor faz por nós, Ele nos dá com excelência. E cabe a nós retribuir a Ele com excelência. Qual é a tua excelência? Qual é o teu melhor? Qual é o meu melhor? Você sabe o que você pode dar de melhor para o Senhor. Então dá o teu melhor. Não dá o que sobra. Dá a primícia. Porque Ele fez isso por nós. E eu creio que nós precisamos mudar o foco da nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil da igreja na face da terra. Os últimos dias da igreja na face da terra. Onde o pastor tem falado aqui, onde a gente escolhe, né, o dia para vir, o dia que nós vamos vir ao culto. E amados, nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. O Senhor é o teu provedor, o Senhor que vai prover todas as coisas na tua vida. O Senhor, Ele que vai abrir as portas, o Senhor, Ele que vai fazer o sobrenatural. O natural pertence a mim e a você. Temos que dar o passo, temos que tomar uma atitude. Mas o sobrenatural pertence ao Senhor. O sobrenatural na minha e na tua vida, qual é o teu sobrenatural hoje? Existe um sobrenatural na tua vida? Pastor, existe algo na minha vida que é só o sobrenatural. Então você escolheu estar no lugar certo, ouvindo a palavra de Deus, buscando esse Deus que faz o sobrenatural na minha e na tua vida. Não tem jeito, amados. Ele é o Deus do sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas pedem e quando recebem, a primeira coisa que faz é olhar para trás. Mas como eu falei, o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. O Senhor, Ele quer da minha e da tua vida, sabe, intensidade. Ele quer da minha e da tua vida, sabe, algo intenso, algo, sabe, que você tenha sede de buscá-lo, sede de querer estar na presença dEle. Amados, eu tenho vivido momentos na minha vida que eu vejo sobrenatural, os detalhes do Senhor, que eu falo assim, meu Deus, porque Deus é onisciente. O inimigo não, ele não sabe o que se passa na tua mente. Ele sabe o que tem ali, ó, no teu semblante, o teu olhar, a tua forma de agir, o que ele pode chegar e te tentar. Mas o Senhor não, o Senhor é onisciente. Ele sabe dos teus pensamentos. Amados, a gente, quando muitas das vezes a gente pensa em algo que o Senhor vem e realiza. Quantos aqui, eu fico impactada, eu fico, sabe, eu fico, assim, me falta palavras. Porque nós vemos o agir de Deus na nossa vida. Mas isso tudo requer uma intimidade, requer uma busca, requer uma intensidade de vida de oração. Lá em Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, mas ele fala o quê? Buscai o reino, me busca primeiro, busca a minha face, tem intimidade comigo, queira ouvir a minha voz. Amados,
Quantas das vezes nós falamos com o Senhor e o Senhor está falando, mostrando através de sinais, através de situações. E quantas das vezes a gente está tão disperso, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ouvir. E quando a gente fala, o Senhor fala. Amados, o Senhor fala. O Senhor, Ele quer o melhor para mim e para a tua vida. Você acha que Ele pagou um preço alto, para eu e você continuarmos, vivermos uma vida totalmente desgarrada dEle? Não. Desde o momento que nós levantamos as nossas mãos e nos, entregamos para Ele e falamos: Senhor, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A tua vida e a minha vida não mais te pertence. Pertence ao Senhor. Nós temos que ter a convicção de que Ele tem o controle da minha e da tua vida. A minha provisão, amados, não vem do sustento do meu trabalho. A minha provisão, ainda que venha, do cabeça do lar, mas não vem do pastor. A minha provisão vem do Senhor. A tua provisão vem do Senhor. Se o Senhor quiser fechar as portas, Ele vai fechar. Se o Senhor quiser abrir, Ele vai abrir, amados. Mas preste atenção numa coisa. Muitas das vezes na nossa vida, ou quase que todo o tempo da nossa vida, o que recebemos é a atitude ao qual nos damos para Ele. Amados, Ele é uma pessoa. Ele sente ciúme, Ele sente falta. Ele sente saudade de você quando você não fala com Ele. O teu amigo, quando você não fala com ele, o que acontece? Ele te liga e fala: poxa, me abandonou, não é verdade? Jesus é assim. A gente pega Jesus e coloca lá num cantinho e fala assim: hoje não, Senhor, fica ali. Hoje eu vou fazer o que eu quero. Aí amanhã, se eu precisar, eu vou ali, vou no cantinho e pergunto e falo contigo. Jesus não. Jesus é teu amigo, Ele quer ouvir a tua voz todos os dias. Ele quer falar contigo todos os dias. Ele quer escutar da tua boca que você depende dEle todos os dias. Ele quer ouvir da tua boca que Ele é o centro da tua vida. Ele é o ar que você respira. Sem Ele você não pode fazer nada. Amados, sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não podemos dar um passo. A nossa vida é como um vapor. O poder da vida e da morte está na mão do Senhor. Domingo passado eu falei que a igreja tinha que estar abarrotada de pessoas aqui, porque nós passamos por uma pandemia e o Senhor nos poupou, amados. Sabe o que aconteceu com essa pandemia? Pessoas ficaram mais frias. Pessoas ficaram, mais egoístas. Quantas pessoas não aprenderam esse tempo que o Senhor nos poupou, amados? Quantos aqui, foram poupados? A minha vida, a vida do pastor, da minha casa. Quantos amigos nós perdemos, mas o Senhor nos poupou. Porque você acha que você não tem um propósito ainda a cumprir nessa terra? O teu propósito, amado, não é ficar, e o meu propósito não é ficar só sentado numa cadeira, não. É fazer algo para que o nome do Senhor seja glorificado. É impactar sim a terra, é impactar os lugares aonde eu vou e você vai. E as pessoas vêem no Assis algo diferente em você. Aí você vai ter o prazer e a convicção de falar: sabe o que é, meu irmão? Sabe o que é, minha irmã? É Jesus na minha vida. É Jesus que faz isso, amado. Não é eu nem você. Não é os teus belos olhos nem os meus, mas é o amor de Deus na minha e na tua vida. Aleluia. Aleluia. Lá em Salmos 127,
no versículo 2. Aleluia. Salmos 127, capítulo 2 diz assim. Aleluia. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente conquistas. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Aleluia. Aleluia. Em outras versões fala, os seus filhos Ele dá enquanto dorme. E a gente conhece esse salmo aqui, que fala que todo bem procede de Deus, tudo procede do Senhor. Amados, não adianta nós queremos agir com o nosso próprio braço, porque Ele fala, é promessa dEle, é a provisão dEle. Ele fala que aos filhos, aos amados, Ele dá enquanto dormem. Olha só, você tem a oportunidade de dormir e Ele fica ali falando assim, amanhã eu vou abrir uma porta para Tainá. Amanhã eu vou ver o desejo do coração dela. Ela tem me buscado, ela tem cumprido, ela tem ido, ela tem buscado, ela tem ansiado pela minha presença. Então, enquanto ela estiver dormindo, descansando o corpo dela, o físico dela, amanhã, quando ela se levantar, eu vou prover na vida dela. É assim que o meu Deus e o teu Deus faz, amados. Ele dá para nós enquanto nós dormimos, mas tem um porém. Existe a intimidade, existe a busca, existe o querer estar com o Senhor. Aleluia, aleluia. Quantas das vezes o Senhor supriu as minhas e as tuas necessidades quando nós estamos dormindo? Quem aqui nunca acordou, né? Levantou no outro dia, acordou, claro, né? No outro dia, e já foi ali, já recebeu a bênção. Quantas vezes, amados, eu ia perder noção de eu chegar e orar ao Senhor no dia anterior, e no outro dia, sabe, o Senhor provê na minha vida e eu falar, meu Deus. Sabe aquele jatinho, Ana? É assim, o Senhor vem a jato. O Senhor é aquele que vai prover na minha e na tua vida, amados. Nada vai faltar. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 37, 25. Diz, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e a sua descendência a mendigar o pão. Amados, Ele fala para mim, para você e para a tua descendência, para os teus filhos, para os teus netos, que Ele não vai ver ninguém mendigar o pão, porque Ele vai te dar, Ele vai suprir. É palavra dEle, não é palavra da pastora, é palavra do próprio Deus, é boca do Senhor para mim e para a tua vida. É o prover de Deus na minha e na tua casa. Aleluia! Quantos creem podem aplaudir o Senhor nisso? Aleluia! É promessa, amados, é promessa de Deus, mas eu coloquei aqui, mas requer dependência, confiança, obediência e intimidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você for dependente, confiar, obedecer e ter intimidade, não tem como o Deus provedor não prover todas as tuas necessidades, segundo a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, nós precisamos priorizar as coisas do céu. O descanso que Jesus nos dá nos momentos mais difíceis, aqueles momentos que você acha que não vai suportar. Quantos aqui passam por momentos que você acha que não vai suportar? Mas eu queria te dar uma notícia. Ainda que eu e você venhamos falar, Senhor, eu não vou suportar. Tu acha que tu tem o controle da tua vida? Tu acha que Ele não sabe disso? O Senhor é aquele que vai prover e o Senhor tem o controle de tudo. Aleluia, aleluia. Lá em 2 Coríntios 12, 10 diz, aleluia, vamos lá.
Vamos lá, 2 Coríntios 2:10 diz, aleluia, fala assim, 2 Coríntios, eu falei aqui? 12, perdão, é 12, não é 2 não, 12. 12:10 diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, aí então eu sou. Quando eu sou fraco, aí então eu sou. Amados, aqui o apóstolo Paulo fala, ele não dependia de circunstância para estar aos pés do Senhor. As aflições não impediam a ele de adorar o Senhor. As aflições não impediam a ele de estar diante do Senhor, sendo totalmente dependente do Senhor. E quantas das vezes, amados, nós chegamos e falamos para o Senhor, Senhor, eu não vou suportar. Mas o Senhor, Ele vem com escape. Eu vivi um período da minha vida, 1 ano, que as portas se fecharam totalmente para o pastor. Ele já contou aqui. 1 ano, exatamente 1 ano. As portas se fecharam e ele mesmo dá o testemunho que Deus trabalhou na vida dele, porque havia uma necessidade de Deus trabalhar na vida dele, para ele entender que o sustento vinha do Senhor, não vinha do braço dele, não vinha das inteligências, do diploma, nada disso. E amados, nesse ano que nós vivemos esse período, foi o ano que eu vi a provisão do Senhor todos os dias. Foi o ano que nós dizimávamos quase que toda semana na igreja, ofertávamos quase que toda semana. Eu digo semana porque nem todo dia tinha culto, né? Amados, as pessoas chegavam e falavam, o Senhor falou isso, o Senhor fez isso. Eu pensava em algo que eu só falava com Deus e as coisas vinham na nossa mão. Porque nós somos bonitinhos? Não. Mas para que Deus mostrasse que Ele é o provedor da nossa vida. Naquele ano eu fiz um aniversário da minha filha de 15 anos. Não me pergunte como. Eu fiz um aniversário para minha filha com o trabalho que eu trabalhava, porque eu ainda continuei trabalhando. E amados, o Senhor foi fazendo. A gente fazia obra na minha casa, os vizinhos ficavam olhando e falavam, como assim? Aquele que é o cabeça ali do lado, está desempregado. E a gente fazia as coisas em casa. Amado, o Deus que provê na minha e na tua vida, Ele é fiel. Ele é fiel, Ele faz o sobrenatural na nossa vida, Ele faz as coisas acontecerem sem você e eu pensarmos, entendermos alguma coisa. Aleluia. Lá em Salmos 23, no versículo 1 ao 3 diz assim, vamos lá, Salmos 23, eu já vou terminar, mas eu queria pedir que não houvesse movimentação na igreja. Amém? Eu estou vendo movimentação na igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 23. Salmos 23. Fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor
ao seu nome. Amados, o Senhor, Ele é o teu pastor e não vai te deixar faltar nada. E eu coloquei aqui que, sabe, quando o Senhor, Ele fala que Ele vai suprir, Ele não vai deixar que nada falte para você, é nada, amados. Aquilo que é a tua necessidade, Ele não vai permitir que te falte. Talvez você possa até achar que você precisa de algo, mas pode ter certeza, se isso estiver no coração de Deus, o Senhor vai fazer na tua vida, o Senhor vai fazer na tua caminhada, tenha certeza disso. E eu queria assim te dar exemplos. Quando eu estava ali escrevendo, o Senhor falou comigo, o exemplo de provisão. Se a gente procurar na Bíblia, na palavra de Deus, né, exemplos de provisão, tem vários, mas 3 que saltaram aos meus olhos que o Senhor falou comigo. Ele falou, Jesus, 3 não, 4, Jesus é o nosso maior exemplo, porque Ele foi a provisão para mim e para a tua vida. Jesus foi a provisão. Deus deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu único filho para mim e para você, para que hoje nós estivéssemos aqui, amados. Ele, Jesus, foi a provisão na minha e na tua vida. Ele foi a provisão na minha e na tua vida. É a provisão mais importante que nós ganhamos nessa vida, amados. Foi Jesus. Jesus, outra provisão, aleluia, aleluia, que eu coloquei aqui, a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela viu a provisão na vida dela, através da fé em Jesus, que proporcionou a cura no físico e no emocional dela, deu uma nova vida para ela. Jesus foi a provisão na vida daquela mulher, aonde ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, toda a provisão que ela tinha, ela gastou, mas Jesus se apresentou a ela. Jesus foi a provisão na vida daquela mulher, e aquela mulher foi curada, aquela mulher foi sarada, e aquela mulher foi devolvida à sociedade. Amados, Jesus foi a provisão. Outra provisão que o Senhor me lembrou hoje à tarde, Ele falou, os discípulos viram a provisão de Jesus ao dar uma palavra sobre aquela tempestade. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, todos vocês sabem. Bastou uma palavra, Jesus estava o quê? Dormindo. Bastou uma palavra para aquela tempestade se cessar. Bastou uma palavra. Jesus foi a provisão naquela hora ali, naquele barco. Jesus foi a provisão que aqueles discípulos falaram, meu Deus, que homem é esse que até os ventos obedecem? Jesus foi a provisão naquela tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas Jesus é a provisão nessa tempestade. Jesus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Outra que o Senhor me lembrou, a multiplicação dos pães e dos peixes, foi a manifestação da provisão de Deus naquele momento. Jesus ali demonstrou que com pouco que se entrega na mão dele, o pouco que se entrega na mão dele, ele multiplica. Amados, o pouco que você tem na tua mão, entregue na mão do Senhor e pedindo a Ele, Senhor, administra o que eu tenho nas minhas mãos. O Senhor vai prosperar a tua vida. O Senhor vai fazer o sobrenatural. O Senhor vai fazer algo que você nunca sonhou. Aleluia, é a provisão de Deus. Aleluia, aleluia. Eu queria te pedir para ficar de pé. Aleluia. O Senhor é a tua provisão. O Senhor é a tua provisão. Eu queria convidar o ministério profético aqui. Lá em Jeremias. Aleluia. Aleluia. Jeremias 29. Jeremias 29.
Aleluia. No versículo 11 diz assim: eu é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amados, intimidade, não tem como. Intimidade. E eu coloquei aqui, aleluia, uma frase. Eu coloquei: a nossa obediência a Deus e aos seus princípios nos leva a vivenciar a provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não tem jeito. Seja íntimo do Senhor. Queira o Senhor cada vez mais perto de você. Queira o Senhor cada vez mais junto com você. Queira o Senhor, sabe, anseia pela presença do Senhor na tua vida, amados. A melhor coisa é a gente sentir a presença do Senhor, aonde se levantam situações, aonde se levantam homens, aonde se levantam situações, tempestades, de tsunamis, dizendo que você não vale nada, que você não vale nada. O que está à tua frente, amados, o Senhor se levanta através de um toque, através de uma palavra e diz: você vale muito, você é meu filho, você é escolhido, eu te chamei para fazer coisas diferentes. Aleluia, aleluia. E eu coloquei aqui: você já experimentou agradecer a Deus antes de conquistar o que você tanto deseja? Ali na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, o que ele fez antes de vir a provisão? O que Jesus fez? Ele fez o quê? Ele fez assim: te dou graças, Senhor. Aleluia. Ele apresentou o Senhor. Ele apresentou algo que antes não tinha. Mas desde o momento que ele agradeceu antes de receber, o Senhor fez o que? A multiplicação. E ali, amados, diz que alimentou milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças. Foram muitas. Eu queria falar com você nessa noite, amados. O Deus da provisão, Ele está aqui. Eu não sei o que você necessita, assim como você não sabe o que eu necessito. Mas uma coisa eu tenho convicção: Ele me conhece e te conhece, sabe aquilo que verdadeiramente você precisa, aquilo que você necessita no dia de hoje. E pode ter certeza, não meça esforços com Deus, não faz força com Deus, porque eu vou te dar uma notícia: você vai perder, eu vou perder. Nós vamos perder feio querermos fazer força com Deus. Eu quero, Senhor, eu quero. E o Senhor fala: eu vou te dar, mas quando você estiver preparado para receber. Aleluia. Eu queria te convidar, te deixar livre. Se você tem algo na tua vida que você fala assim: Senhor, eu preciso da tua provisão. Mas, Senhor, eu quero descansar nas tuas mãos. Porque o tema dessa palavra eu não falei, mas o tema dessa palavra é descanso nele.